glórias a Deus, mil vezes glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade é de uma geração a outra geração. Aleluia. Que maravilha. Meus queridos, podeis assentar, por favor. Muito obrigado. O louvor que nos leva até o céu, né? Aí agora é a hora de a gente ouvir papai falar diretamente do céu conosco. Amém, queridos? Então, como estamos no tema liderando como Jesus, irmãos, eu queria com todos vocês meditar hoje na palavra de como Jesus nos ensina pelo exemplo. Amém? Todo líder, irmão, todo bom líder é aquele que pratica primeiro e depois ensina. Eu vou dizer de novo, todo bom líder, irmão, é aquele que pratica primeiro para depois ensinar. Amém? Então, você vê isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz claramente para nós, Marcos escrevendo, dizendo que ele estava relatando tudo que Jesus havia feito e ensinado em Israel. Essa é a ordem que você encontra, amém? Jesus fazendo primeiro para depois ensinar. E ele fazia isso, irmão, preste bem atenção, porque ele disse assim: eu só posso fazer aquilo que vi meu pai fazer. Então, no reino de Deus existe uma hierarquia de comando, e essa hierarquia de comando, irmão, é que deve ser seguida. Nós não temos que inventar mais nada no reino de Deus. O pavão já é bonito demais, a roda já é perfeita, amém? A gente só tem que praticar, repetir o que a própria palavra nos ensina. Você vê Deus, no início, em Gênesis, a sua Bíblia diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus fez, depois colocou o homem no jardim para cultivar e para guardar, amém? Deus fez e depois ensinou a Adãozinho como ele deveria fazer. Adãozinho tentou fazer pela sua cabeça, pelo seu modo, deu errado. Então, vamos evitar, irmão, de fazer a coisa errada, porque se acharmos que se do nosso jeito é melhor, nós vamos dar com os burros na água, amém, querido? E como eu estou falando para muitos líderes hoje aqui pela manhã, eu queria já lhe mostrar em João capítulo 6, eu vou pedir a todos vocês que olhem para cá, porque meus irmãos da mídia vão nos ajudar para a gente ganhar tempo, tá? E vamos jogar aqui no telão, aí todo mundo olha para lá, João 6, 37, vamos ver como que Jesus, ele nos ensina sobre liderança eficaz. Então, João 6, 37, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, preste atenção nisso, gente, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Eu não sei como foi a sua conversão, irmão, mas a minha foi assim. Eu não aguentava ouvir um louvor. Eu saía no meu trabalho, muitas vezes da minha sala, para fumar escondido num beco que tinha na empresa. Só que naquele lado do beco, tinha uma igreja congregacional. E toda tarde os meninos, mano, iam lá para ensaiar. E para que eles iam, meu filho? Era só para me arrebentar, para quebrar com a minha alma. Eu chorava escondido, fumando e chorando, fumando e chorando. Até que um dia eu li esse versículo, dizendo assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então eu descobri que Deus me chamava, eu descobri que Deus me amava, eu descobri que Deus me queria, e Ele falava de diversas formas e diversas maneiras para que eu me achegasse ao Filho, porque na religiosidade que eu tinha na cabeça, eu achava que eu tinha Deus, eu cria em Deus, mas ninguém, só por dizer que crê em Deus ou ter Deus, chega a Deus. Só se chega a Deus pelo Filho. A Bíblia diz que quem tem o Filho é quem tem a vida. Estão comigo, irmãos? Então, como eu não queria nada com Jesus, porque eu achava até que Jesus
ele não tinha feito muita coisa lá, não, né? Eu acreditava que maior é o pai, sempre maior é o pai, maior do que o filho. Mas quando eu fui ler minha Bíblia, eu entendi, Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Ultimamente tem até algumas irmãs orando essa parte final do versículo, né? Todo aquele que vier a mim, as solteiras, né? Aquelas que já estão quase encalhadas, estão dizendo assim, Senhor, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas manda alguém a mim, não é não? Aleluia, Jeová. Eita glória, eu não vou nem olhar para você agora para eu não rir. Mas vamos lá, o versículo seguinte, meu filho. 37 até o 39, nós vamos. Porque eu desci, escuta isso, irmão. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Que coisa impressionante, Jesus tinha uma vontade. Alô? Ele tinha uma vontade, irmão. Ele sempre foi livre para fazer o que quisesse. Ele é Deus. E olha onde ele habitava, olha onde ele vivia, no céu. Ele não tinha necessidade nenhuma de vir aqui. Ele é o Altíssimo. O livro de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ainda o livro de Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Amém? Ele não tinha necessidade de vir aqui. Mas ele disse, eu não desci do céu. Descer, irmão, é uma atitude de obediência, mas também de humildade. Amém, queridos? Eu não desci do céu para fazer minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou, aquele que me comissionou, aquele que me deu o encargo, aquele que me outorgou o que eu deveria vir fazer aqui. Continua, meu filho, por favor. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém, queridos? Lá em João, capítulo de número 18, irmão. Põe lá, meu filho, do verso 4 a 9, vamos ver se ele realmente cumpriu o que ele dizia que veio para fazer. Qual era o propósito dele? Não deixar nenhum dos que Deus desse para ele se perder. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, perguntou, no momento em que foram prendê-lo no Getsêmani, a quem buscais? Responderam-lhe, Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava lá também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Você sabe o que significa isso, irmão? O poder de Cristo é tão tremendo que ele tinha dito assim, olha, não vai se perder nenhum, porque o mal não poderá passar por mim para tocar neles. E a prova está aqui, eles vinham para prender Jesus, e claro que quem estava com Jesus iriam resistir, como Pedro realmente fez. Mas Jesus, no seu poder de divindade, na sua capacidade que ele tinha, irmão, movido de compaixão, movido de amor eterno, para não deixar nenhum ser preso, esse poder, pastor, fez com que os adversários caíssem. Eles recuam e caem por terra. Eu imagino eles se levantando, batendo na poeira e um perguntando para o outro, o que foi que houve? Eu não sei não, eu sei que quando eu ouvi assim, sou eu, cai só o mulambo no chão, né? Era o poder de Cristo. Mas para se cumprir a profecia que dizia que todos o abandonariam e ele ficaria sozinho para pisar o lagar, suas roupas seriam encharcadas de sangue, então ele se adianta e aí ele se oferece em sacrifício por mim e por você. Amém, queridos? Ok? Então, veja como
que Jesus, irmão, ele nos oferece ou nos mostra um exemplo tremendo para nós cumprirmos a vontade do Pai aqui na terra. João capítulo 13, deixa eu achar o versículo. João capítulo 13, se você não sabe, o Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, é a conversa de Jesus com os discípulos na hora da ceia. Amém, queridos? Ok? Se você quer saber o que eles conversavam enquanto estavam tomando a ceia, você tem que ler João 13, 14, 15, 16 até o 17. Ok? Então, mas deixa eu te dar aqui. Alguém me ajuda encontrando aqui. João 13, do 12. Nós vamos até o 17. João 13, 12. Diz assim: depois de lhes ter... É isso mesmo? É, isso mesmo. Depois de ter lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Ficaram olhando para ele, como quem diz assim, talvez eles ficassem pensando, mas gente, como pode? Ele é o Senhor da glória, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é um rei. Acredito que eles ficaram também impressionados já pelo fato de Jesus ter tirado a capa que ele trazia, que era uma capa de rei, e ficar com uma roupa bem simples, e pegar uma toalha, uma bacia com água, que essa era a atitude dos servos mais indignos na casa, porque o servo que lavava os pés dos visitantes era alguém que não poderia nem ir na cozinha do seu senhor, porque as suas mãos, elas estavam contaminadas de fezes, de cachorro, de galinha, de camelo, de animais que ficavam as fezes pela estrada, até de pessoas mesmo. E as pessoas pisavam com seus pés sem sapatos fechados, como temos. Todos eles, a maioria, eram descalços, eram servos, escravos, mas os que tinham calçados eram calçados chamados de sandálias. Amém? A sandália que você conhece, a sandália de São Francisco, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Elas são abertas, ok, queridos? Então, Jesus, nessa atitude de rei, tirar sua toga e ficar apenas com a roupa mais simples e humildemente descer aos pés sujos da criatura, daqueles a quem ele criou, lavar seus pés, colocar a mão no sujo. Eles ficaram extasiados. Aí Jesus se levanta depois, põe a roupa, e aí diz a Bíblia que ele pergunta: vocês compreendem o que eu acabei de fazer? Eles, não dá para entender não. Mas vou dizer uma coisa para você, coloca lá, filho. Vocês sempre me chamam o mestre e o Senhor. Sabe, irmão, essa palavra mestre lá era Rabone. É a classe mais alta de professores. Era a classe mais alta de professores. Vocês me chamam assim, nesse nível. E vocês ainda me chamam de Senhor. A palavra ali, Senhor, no grego, irmão, é Curios. É aquele que tem autoridade para mandar. Aleluia. Estão comigo, irmão? É o que tem toda essa autoridade para mandar e as coisas acontecem. Vocês me chamam assim, mestre e Senhor. E dizem bem, porque eu sou o que vocês estão dizendo. Numa outra concepção teológica, quando Jesus disse assim, Fernando, vocês me chamam Senhor, a palavra utilizada ali, Senhor, é Jeová. Uau! Então, os cristãos que entendem isso, irmão, é que são os verdadeiros testemunhas de Jeová.
Porque Jesus foi quem disse: de hoje por diante vocês se tornam minhas testemunhas. Amém? Quem diz apenas que é testemunha de Jeová, Deus, eles ignoram o Filho, não querem o Filho, eles recusam o Filho. Mas a Bíblia já diz que quem não tem o Filho não tem Jeová Deus, o Pai. Então é só ilusão, viu? Você é o verdadeiro testemunha de Jeová. Glórias a Deus. Amém, querido? Então, a Bíblia mostra para nós, queridos, muito claramente, olha o que Jesus também nos dá como exemplo de liderança. Marcos, capítulo 14, verso 49. Estamos numa escola bíblica dominical, viu? Não espere aqui que a gente vai sair correndo, derrubando cadeira, até porque não pode, que elas estão fixas no chão, tá? Mas nós estamos numa escola bíblica dominical, estamos aprendendo hoje a liderar como Jesus. Então vamos ver os exemplos dele. Marcos 14, 49, todos os dias, digam isso, todos os dias. Jesus disse: eu estava convosco no templo ensinando, e vocês não puderam me prender, contudo é para que se cumprisse as Escrituras. Todo dia, 3 anos e meio, irmão, Jesus nunca faltou um expediente, nunca faltou uma aula, nunca faltou uma escala. Alô? Todo dia. E ele disse isso mais de uma vez, para ficar registrado, tá certo? Ele diz aqui, quando ele estava sendo preso, os guardas do templo vieram prendê-lo, ele disse: você não está notando nada não? Todos os dias eu estive no templo ensinando, não era só pregando não, é ensinando, porque o ensino tem que ter mais tempo. Estão comigo? E vocês nunca puderam pôr a mão em mim. Vocês não estão notando nada, só agora vocês podem, porque ali já era o Cordeiro sendo entregue por amor a mim, a você. Amém, queridos? Ele nos dá o exemplo, irmão, de compromisso e de lealdade. Fala comigo, compromisso e lealdade. Muitos de nós, irmãos, nós temos que entender o que seja compromisso e lealdade. Se você diz que tem um chamado pastoral, eu quero lhe dizer, com todo o temor de Deus a você, você precisa compreender bem sobre os 5 dons ministeriais. Essa escola que está instalada aqui, Rema Brasil, ela nos ensina dessa forma assim, ó, que os 5 dons ministeriais são como a palma, e eu uso sempre a palma da mão esquerda. Aqui está o apóstolo. O apóstolo, levantado por Deus, em algum tempo, ele vai ensinar, e ele precisa ensinar, por isso ele toca no dom de mestre aqui, o apóstolo. O apóstolo, irmão, em alguns casos ele será profeta, pois Paulo diz que era profeta. O apóstolo, irmão, em muitas vezes mesmo, ele será o evangelista. O evangelista na palma da mão aqui, ó, é o que vai mais longe. Consegue entender? Se destaca dos demais. Tem tanta gente, eu quero ser profeta, eu quero ser profeta, eu quero ser profeta. Olha, lembre-se, profetinha, que se você quer apontar o dedo para alguém, tem 3 apontando para você. 3 no mínimo, viu? Tá bom? É para lhe corrigir, para disciplinar, para lhe ensinar, porque ninguém é profeta só porque passa alguma coisa na sua cabeça. E esse dom aqui é o do pastor. Esse aqui que é casado com a igreja. É esse aqui que faz juramento de ser leal e fiel com a igreja. Tem compromisso de alimentar, proteger, suprir. Me dê um amém, pelo amor de Deus. Então, sabe, irmãos, a sua Bíblia está cheia, principalmente no Novo Testamento, de instruções a respeito do pastoreio. Pouca coisa sobre o profeta, pouca coisa sobre o apóstolo, pouca coisa sobre o evangelista, raríssima sobre o evangelista, mas sobre pastor, meu filho, tem muita coisa. Mas por que Deus fala tanto com o pastor? Porque o pastor, repito, é o que é aliançado com a igreja local. E é na igreja local, irmão, que a gente aprende
a servir uns aos outros, assim como nós fomos chamados por Deus. A igreja existe, irmão, não é para eventos. Vou dizer de novo, a igreja não existe para eventos, irmão. A igreja existe para relacionamentos. É aqui onde a gente vai relar mesmo um no outro, sabe? Às vezes vai haver atrito, isso não gostei não, mas não, é assim mesmo, não é, a gente não gosta um dia, no outro gosta, tá certo? Quem não entende isso, irmão, fica pulando de igreja em igreja e vai embora, nunca. Eu cantava uma música no mundão que dizia assim: pedra que muito se muda, não cria limo jamais. Você riu porque você cantava também, né, Isabel? Pedra que muito se muda, não cria limo, lodo tem vida. As pedras que Pedro disse: vós sois pedras vivas, se mudando. Eu conheço tanta gente, irmão, que não dá fruto e nem dará, porque ele fica se auto-arrancando e se auto-plantando no outro lugar. Mas a minha Bíblia diz assim, irmão: os plantados pelo Senhor florescerão, dá flores, fica bonito. Talvez você até nem goste no princípio o lugar onde está plantado, mas se Deus te plantou, pelo amor de Deus, permanece lá. Amém, queridos? Oh, aleluia. Permanece onde Deus te colocou, irmãos, porque Deus nos chama para sermos imitadores do seu Filho Jesus Cristo. Se nós quisermos crescer, nós temos que imitar o Filho. 1 Tessalonicenses, vai para lá, meu filho, capítulo 1, no verso 1, do verso 1 até o 7, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 1 a 7, diz: Paulo, Silvano e Timóteo, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Verso seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos. Escuta agora, irmão, porque Paulo diz que sempre que ia orar pelos Tessalonicenses, irmão, ele não queria nem parar. Tinha motivo de sobra para estar orando constantemente, sem cessar, pelos de Tessalônica. Ele disse: porque eu me recordo, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Alguém sabe o que é um crente operante? Não é só um crente que é médico, não. É um crente, irmão, que faz valer a pena ser chamado de cristão, imitador de Cristo, servo de Deus, como alguns costumam dizer. Amém, irmão? Nós fomos chamados, querido, para nós salvarmos outros, para nós acolhermos outros, irmão. Não fomos chamados para esquentar banco. Aliás, nem fomos chamados, irmão, nós não fomos chamados para ser estrela. Se você não gosta de pessoas, você está no lugar errado. Quando cantava essa música, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, lhe damos um lugar de honra. Minha esposa lembrava, vinha uma senhora toda quarta-feira para minha casa, para ensinar a palavra para ela, e eu bebão, irmão, eu cheio de cachaça, o diabo falava na minha cabeça: toma logo umas 3 ou 4 canas, porque o homem é frouxo, é covarde. E eu saía do banco, irmão, entrava num bar sujo, imundo, tomava aquele veneno miserável, para chegar em casa, para encontrar ocasião, para botar aquela mulher para fora. E dizer: não quero isso aqui em casa não. Qual era o mal que ela fazia? Nenhum. Muito pelo contrário. A Vani se preparava desde cedo, arrumava a casa, limpava tudo, banho nas crianças, arrumando aquela casa primeiro para aquela mulher que trazia a palavra de Deus, semear a palavra de Deus na minha casa. E eu, enviado pelo diabo, Satanás dos infernos, entrava em casa, passando o dedo nos móveis para ver se tivesse poeira, eu ia reclamar com ela e ia encontrar motivo para botar aquela mulher para fora. Só quando ela arrumava a casa,
Não era só para mim, ela arrumava para o Senhor dela. Aí ele abrandava meu coração, eu entrava em casa, ela já vinha à porta: amor, você quer tomar banho agora ou quer jantar primeiro? As crianças já tomaram banho, já estão todos no quarto. Quando eu olhava para aquilo, eu digo: eita Deus. Eu me preparando para brigar, preparando para quebrar o barraco. E ela cheia de amor para dar, porque ela estava imitando a Cristo Jesus. Amor, fé operante, fé que opera, é uma fé atuante. Qual era a fé operante dela? Acreditar que eu poderia mudar, me aceitar como eu chegava, irmão, mas crendo que eu não ia ficar do mesmo jeito. Olha eu aqui. Somos assim com a igreja, irmão. Nós vamos receber todo tipo de gente aqui. E eu vou lhe preparar logo. Você precisa mudar rapidinho a sua atitude com o tratamento com pessoas, porque para o prédio gigante que estão indo, irmão, quem vai dar cria de ovelha é ovelha. Pastor não dá cria de ovelha, não. É ovelha que dá cria de ovelha, cuida de ovelha, para que o pastor venha e apacente. Viu, meu filho? Não cobre dos seus pastores. Por que você não vai fazer evangelismo? Porque não vai você, língua grande, língua comprida, bifurcada. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por isso. Quando chegamos em Petrolina, as crianças ainda tudo pequenas, me deram logo uma lista: pastor, aqui está a lista dos que foram embora da igreja depois que o pastor saiu. Aqui, vá atrás deles. Eu? Mas por quê? Não, porque eu sou o pastor, o senhor tem que ir. E você está fazendo o quê? Você conviveu com essa pessoa, relacionou-se com essa pessoa, abraçou essa pessoa dizendo que amava ela, tomou a ceia com ela dizendo: nada nos impedirá de estarmos juntos nessa aliança. E agora eu é quem tem que ir buscar? Ao silêncio. Por que se imagina que só o pastor tem que fazer as coisas? Hein? Não, se prepare, querido. Se prepare para servir, doe-se. Porque quando você se doa, irmão, aí Deus pode lhe exaltar. Isso, me ajuda aí, minha filha. Quando você começa a se doar, sabe, você vai ver Deus lhe exaltar. Tá bom? Quando você reconhece que Deus te chamou, que Deus te elegeu, Ele confiou a você. Ele confiou a você a pregação do evangelho do reino. Alô? Amém, querido? Vamos lá, deixa eu terminar. Não cheguei no versículo 7 não, que o negócio ainda vai apertar. Vamos embora. Me recordo diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Uma fé operante. Agora vê isso aqui. Da vossa abnegação. Alguém sabe o que é ser uma pessoa abnegada? Não é possível, vocês tudo lê Bíblia e tem dicionário, tem até o Google no celular de vocês. Esse é o problema nosso, irmão, é a gente não levar a curiosidade um pouco mais adiante. Dizer: rapaz, o que significa uma pessoa abnegada? Uma pessoa abnegada é assim, ó. Abraão era um homem rico, Deus o chamou para que ele fosse para outro lugar, onde Deus ia constituir uma nova família, consequentemente, mostrar para ele novas regras, novos termos, como que o reino de Deus funciona. Abraão sai da idolatria, Abraão sai até da parentela, para não ter nem influência emocional, para não ficar olhando para trás. Ele foi aprender tudo novo, andar por um caminho que nunca havia andado. Aí Deus diz a ele assim: olha, Abraão, olha para mim, por favor. Abraão, sê tu uma bênção. Sabe o que isso significa? Seja um abençoador, pois em ti serão benditas todas as famílias na terra. Essa palavra entrou em Abraão, cara. Ele, como é que é, cara? Ele me elegeu, ele me escolheu, ele me chamou. Ele sabe que eu não tenho habilidade, sabe que eu não tenho capacidade, não sou lá essas coisas todas, mas ele me chamou e me deu esse encargo. Ainda disse assim: na tua obediência, eu quero abençoar as famílias todas da terra. Aí você encontra em Gênesis capítulo 14, Abraão sentado na porta da casa dele, um sol de 50 a 60 graus lá fora,
meio-dia em ponto, um sheik árabe sentado na porta. O que faz ele na porta da tenda? Procurando alguém para abençoar. Procurando alguém para fazer cumprir-se nele o que Deus disse. Você nunca verá, irmão, a bênção de Deus se materializando na sua vida se você não abençoar os outros. Se você não estender o reino de Deus aos outros, se você não pregar, não falar para os outros, se você não for gentil no tratamento com os outros, você não chega lá. Em ti, Abraão, nas tuas ações, na tua atitude, no teu tratamento, nos teus relacionamentos, eu abençoarei todas as famílias na terra. Mas também ele tinha dito: eu vou engrandecer teu nome, Abraão. Vou exaltar você. Aleluia. Abraão está na porta, meu filho, doidinho, assim como dizia minha mãe, como cobra que perdeu o veneno. Eu nunca vi falar nesse negócio que cobra perde veneno, mas ela dizia que a cobra, quando ia beber água, deixava o veneno numa folha, depois ia lá e sugava. Olha que evangelho feio e triste que ela me pregava. Abraão vê 3 vultos, 3 homens. E sabe o que Abraão faz? Ele faz aquilo que os garçons na praia faz comigo e com você. A gente desce da van, a gente desce do Compass, ou desce do carro, qualquer um, né? Carro, né? De ônibus. Você desce na praia, já chega alguém: ei, amigão, cerveja geladinha aqui, meu filho. O camarão está ao dente. Você já não bebe, sou crente, não tem problema não. Eu tenho a Coca-Cola mais gelada da praia. Aqui é coco novo de primeira. E ainda vou lhe dar de gorjeta, só para você comer aqui, beber aqui. Vou lhe dar cadeira de praia, ainda vou mandar um menino abanar. Ele quer que você entre na barraca dele. Abraão fez isso, foi quem inaugurou esse negócio. Meu Senhor, não passe da minha porta. Não, não passe não, aqui, entra aqui, entra aqui. E antes que aqueles 3 homens dissessem: não, a gente tem uma lanchonete, um restaurante que a gente já frequenta. Não, aqui agora. Lava pé. E Abraão lavou os pés dos homens. Quantos na igreja aqui, filho? Só porque tem um cargo maior, não quer lavar pé. Pastor, o que é lavar pé? O senhor está falando literalmente. Não, lavar pé é fazer aquilo que a gente não quer, mas sabe que tem que fazer. Eu não quero, sabe, não queria fazer isso não, mas quem me ensinou isso foi um pastor chamado Garibaldi, o melhor diácono que a sede em Campina Grande já teve. Chamei ele para fazer um trabalho na minha casa com um caminhãozinho pequeno que ele tinha. Quando ele chegou com as bochechas vermelhas, parecia um calopsita. Falei: estava na praia, meu filho? Disse: não, é febre, estou ardendo em febre. E por que você veio, irmão? Eu te pedi, inclusive, um favor, você saindo da rota do seu trabalho. Ele falou: irmão, isso chama-se lava-pé. Como assim? Ele disse: é uma coisa que a gente tem que fazer. Não quer, mas deve fazer. Servir uns aos outros. Ser abnegado. Negar-se a si mesmo para poder favorecer outro. Amém, irmão? Nas escalas que nos dão uma escala. Rapaz, você está na escala. Se for lhe dado uma escala, o pastor, a liderança confiou em você. Acredita que você é leal, que você é fiel. Seu líder depositou essa confiança em você. Deus fez isso, depositou essa confiança em Abraão. Ele disse: eu vou demonstrar ela, aconteça o que aconteça, eu faço. Lava pé, trouxe coalhada. A sua Bíblia diz, irmão, que Abraão passa, eu enfeito um pouquinho, eu não minto, mas eu aumento, tá certo? Abraão corre lá na outra tenda. A outra tenda era mais bonita, sabe? Tinha mais cheiro, tinha música, muito mais flores, tinha luzes. Por quê? Porque a outra tenda era de Sara, a princesa. Ela estava lá numa cadeira de spa e tinha 22 mulheres cutucando ela. Era unha, cutícula, era pele, película, e fazia sobrancelha, bigode, sabe, cabelo, sabe, uma rainha ficava 6 meses no óleo. É isso mesmo, estou falando a verdade. Para entrar na presença do rei, é só ler a Bíblia. Lê a história de Ruth, lê a história das rainhas. Elas não vinham na presença do rei, a não ser passar esse tempo todo, 6 meses.
Aí quando começa o spa de Sara, ela está lá toda oleosa. Abraão entra e sai, todo mundo, sai fora. Sai daqui, menina, vamos embora. Levanta, Sara. E eu acho que Sara, olhando, dizendo, meu Deus, o esmalte ainda está mole. Bora, Sara, vamos para a cozinha. Abraão leva ela para a cozinha. Mas ele tinha dezenas e dezenas, centenas de cozinheiras. Por que ele vai chamar a mulher que está no spa? Porque ele queria que a bênção que tinha vindo sobre ele, chegasse na mulher, que fosse chegar nos filhos. Quando você serve abnegadamente, quando você serve de coração, meu filho, isso vai contaminar filho, isso vai contaminar as pessoas que estão na casa. Você faz de coração, eles veem. Nós não podíamos hospedar pessoas em casa. Em Maceió, eu botei 3 rapazes dentro da minha casa. A primeira coisa que a Vani fez foi tirar os filhos da suíte, que eram 3 meninas que ficavam na suíte. Eu e ela no quarto que não tinha suíte, porque tinha que dar o melhor para as crianças. Mas quando esses rapazes chegaram, que eram missionários, a Vani disse, todas 3, por favor, minhas filhinhas, venham para cá, para o outro quarto. Vamos hospedar os missionários. Nem sabíamos quem ele era, nem o que realmente eles vinham fazer. E eles disseram, o senhor nos permite ficar 3 dias aqui, não é? Para a gente alugar um galpão, um escritório, está vindo nosso material aí. Eles iam fazer uma cruzada extraordinária em Maceió. Pode ficar. Agora, lá na cozinha, a gente dizia, e agora, José? Eu estou sem dinheiro, 2 ou 3 meses de aluguel atrasado, condomínio atrasado, o que a gente faz? Meu filho, se Deus botou esse povo na nossa vida, vamos cuidar deles. Abre, mostra aqui em cima, meu bem, Hebreus 13, para eu tentar terminar. Hebreus 13, 16. Olha o que diz a sua Bíblia. 13, 16 de Hebreus diz, nunca negligencie a prática do bem. Nunca se recuse, irmão, a tratar, a cuidar. Sabe, irmão, você será um ótimo recepcionista aqui na igreja quando você começar a fazer isso na sua casa. Pegar os vizinhos, as pessoas no trabalho, na sua escola, você vai assim, amolecendo o coração deles, principalmente esses que não querem ouvir evangelho, esses que estão contaminados com ideologias de gênero. O seu tratamento, a forma como você hospeda, a forma como você cuida, vai fazer com que eles confiem em você. Aí é a hora de você trazê-los para a igreja. Alô? Mas tem que começar lá. Nunca negligencie igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Um faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz. Daqui a pouco essa igreja já não cabe realmente de pessoas, não. Você imagina que se um só de vocês hoje aqui trouxesse só mais um até o final do ano, o pastor Israel já teria que ter alugado um outro prédio gigante. Porque veja, 300 membros aqui, se for o caso, trazendo apenas um até o final do ano, filho. Você tem 600 pessoas. Isso não disseram nem amém não, mas tudo bem. Não negligencie, igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Por quê? Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada, Ele tem prazer. Deus tem prazer nisso, irmão. Os 3 dias na nossa casa viraram 25. Quando o diretor daquele projeto chegou na nossa casa, chegou lá, ele disse para os meninos, quanto tempo vocês estão aqui? Aí eles, meio com medo, disseram, 25 dias. Como assim 25 dias? Vocês eram para passar só 3 dias. Não, mas sabe o que era? Assim, era tão bom aqui, o tratamento deles era tão agradável, e eles nos explicavam as escrituras, e o coração da gente ardia. Sabe o que eles faziam conosco, irmão? Eles traziam, a gente que não tinha nada para dar. Aí eles, antes de sair, eles iam, compravam o café, o leite, o pão, o queijo, o bolo. Veja, eu senti uma pontinha de inveja agora, tudo silêncio aí. O café da manhã nunca faltou nos 25 dias. Como eles só voltavam à tarde, né, não almoçava conosco, quando era tarde, irmão, apareciam os corvos, trazendo também
a comida para nós, a janta, café, a janta. Ele dava só com o almoço. Nunca faltou nada. Nossa comunhão se estendeu esses 25. Ainda hoje somos amigos de um casal lá de Fortaleza. As esposas vieram ver. Mas vocês estão sendo tão bem tratados. Está tão bom aí o projeto. Quando é que vocês... Rapaz, não sabemos não, nem quando vai terminar isso. Porque o negócio está bom. Um casal já fez até rema. É formado do rema. Porque a gente acolheu em casa. E sabe o que é que o líder deles disse? Chamaram no canto e disse: paga o aluguel do pastor, paga lá o condomínio, água, luz, telefone dele, não deixa faltar nada. E eles ainda me deram várias caixas de umas fitas VHS do filme, o filme Jesus, e eu vendi tudo. A gente ainda apurou R$5.000. Olha a pontinha de inveja de novo. Nos tirou do prego, irmão. Nos tirou das dívidas, porque a Bíblia diz: Deus se agrada com um tipo de sacrifício desse. Qual é, meu filho? Você liderar como Jesus fez. Jesus nunca deixou ir embora os desvalidos. Jesus, irmão, nunca distratou ninguém porque não era da mesma igreja. Muito pelo contrário. Quando você começar a fazer isso, irmão, abnegadamente, quando você se enquadrar na obediência, na lealdade, Deus vai exaltar você, meu filho. Quando Abraão começou a praticar essas coisas, foi ele terminar de fazer o que ele fez, o próprio Senhor disse: vou fazer com você o inacreditável, o impossível, o inimaginável, que era dar um filho para um homem de 100 anos com uma senhorinha que já tinha o útero como um maracujá de gaveta. E fez isso, disse: daqui 1 ano Sara amamentará um filho. Eita, Jeová. Deus quer fazer coisa grande na sua vida, irmão e irmã, dependendo de como você se submete, irmão, às coisas de Deus. Encerrando bem rapidamente, pode jogar 3 versículos só para ler. Filipenses 1:5, fecha aqui para mim, meu filho, eu estou 1 minuto a mais. Paulo, elogiando aos filipenses, ele diz também que ele não cessava de orar, estava muito agradecido, honrava aquele povo, diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Paulo considerava, irmão, uma questão de honra elogiar essas pessoas que puseram a mão no arado com ele no princípio, irmão. E não estava nesse negócio de pular de igreja e ir embora só porque houve um mal entendido, sabe? Houve um pequeno atrito. Não, filho. A Bíblia diz que é assim: como o ferro com o ferro se afia, assim um amigo, um irmão com o outro. Alô? Aqui é lugar de tratamento, irmão. Ok? Aqui é o melhor lugar. Não pensa: eu vou para o mundo. No mundo vão arrebentar com você. Lá não tem consideração, lá não tem abnegação, lá todo mundo egoísta, todo mundo lá é farinha pouca, meu pirão primeiro, você que morra de fome. Alô? Hebreus, eu já falei, Colossenses 4:11, rapidão. O apóstolo Paulo fala isso aqui. E Jesus, que é conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam comigo pessoalmente pelo reino de Deus, eles têm sido meu lenitivo. Alguém sabe o que a palavra lenitivo quer dizer? A palavra lenitivo, irmão, significa meu consolo, alívio, aquele que não me deixa carregar um fardo sozinho. Muitas vezes os pastores, irmão, você tem ouvido de pastores se suicidando? Vocês têm ouvido de pastores abandonando o chamado, a vocação, a eleição em Deus, porque diz que é pesado demais ser pastor? Não é, rapaz. Jesus disse para nós que o fardo dele é leve. Ele disse que se unir com ele num jugo, ele disse: meu jugo é suave. Agora o problema não é o jugo, não é o fardo. O problema são as ovelhas, que muitas vezes estão mais fazendo papel de bodes do que de ovelha. Os bodes, Jesus disse que no final do tempo ele vai mandar para a esquerda. Então a esquerda não é muito bom não, a pessoa tomar partido não, né? Já agora, né? Ele disse: as ovelhas vão para a direita. Eu estou aqui contigo e não abro, Jesus. Amém? Eu estou citando a Bíblia, viu, minha gente?
estou falando de política, não estou jogando não, tá bom? Eu fico com a Bíblia. Se ela diz que é para a direita, é para cá. Tá bom, queridos? É Bíblia. Ok? Nessa manhã tem alguém que vai entrar no reino de Deus. Um passo firme. Dizendo, rapaz, eu pensei que ser crente era somente vir para o culto, bater palma, pular e correr. Não. Vim para cá, irmão, se tornar membro de uma família. E gostar de trazer gente para se tornar da sua família. Buscar os perdidos. Tratá-los bem. Ter o sacrifício. Eu não queria falar não queria nem chamar, não queria dizer, mas você vai e faz o sacrifício. E Deus te dá a graça de você conquistar a pessoa para Jesus e ela te agradecer. 10 anos, a Vani evangelizou uma prostituta. Mãe de 15 filhos. Não sei nem com que idade ela começou a dar cria. De tão nova que era aquela mulher. Quando ela tinha seus 10 filhos, né? Tati era ainda pequena. Né? 9. Ela tinha 9 filhos ainda. Que vinha para minha casa. A primeira coisa que fazia, ela vinha endemoniada, irmão. Ela não vinha para casa, tinha um orelhão na nossa porta. E ela vinha para aquele orelhão. E ela tinha pactos, ela vivia em feitiçaria. Ela vinha para o orelhão só para amaldiçoar o amante dela. E ela gritava ali para todo mundo ouvir naquela vila que a gente morava. O caminhão seu vai virar. Você vai ficar despedaçado. Eu verei seu corpo rebentado. Era maldição. A Vani virava a caixa de som assim para fora. Aquela não queria chegar, nem queria ouvir. Vamos botar um louvor aqui. A gente lembrava de Davi fazendo isso com Saul, né? Para os demônios ir embora, né? Então botava a caixa de som assim para fora. Aquilo foi quebrantando o coração dela. A ponto dela estar vindo para dentro da nossa casa. Quando ela estava bem carregada, Vani, por favor, olha aqui. Eu lembro mais forte que no final era Tati, com 9 anos, expulsando os demônios dela. 9 anos, na calçada. Já dizia assim, demônio, fica aí fora, só entra ela. Aí ela entrava boazinha, o demônio ficava lá. Ela mandou eu ficar, eu fiquei. Funciona, meu filho. Amém, queridos? Funciona. No reino de Deus é assim, queridos. Lembre-se, você foi chamado por Deus e é uma honra. A minha Bíblia sobre ele diz que você e eu fomos eleitos nele. Você sabe o que é ser eleito ministro de Cristo? Você sabe que os ministros, quando compõem, presta atenção nisso para eu encerrar. Sabe quando um ministro, ele compõe um quadro de um governo? Os ministros ligados ao presidente, por exemplo, eles não passam por uma eleição popular. Eles são nomeados. Sim ou não? São nomeados. Ministro disso, ministro daquilo outro. É o presidente quem escolhe. E quem dá para eles autoridade, dá para eles representatividade, dá para eles, irmão, poder de representar o governo. Se eles representarem mal, o problema é deles. Porque aquele que está acima de todos os governos um dia cobra. É assim que a Bíblia nos chama, que Cristo nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Pedro disse, irmão, que nós deveríamos desenvolver a nossa eleição e a nossa vocação. O que é uma vocação? É uma habilidade, um talento que você tem que estar aí dentro. Se você dispor isso na igreja para ser treinado, se treina, irmão, pela humildade. Sua Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, que nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Jesus sofreu? Sofreu, querido. Eu desci do céu, cara, não para fazer minha vontade. Ele tinha uma vontade, essa alma dele, a carne de Jesus era humana. Queria fazer alguma coisa, mas ele disse, não, vou fazer o que meu pai mandou. Vou fazer o que me mandaram. Vou fazer o que eu vim para fazer. E fez bem feito, nos deixou exemplo. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a vida a Jesus? Deixa eu orar por você. Quero conduzir você a Cristo. Você se torna uma nova criatura, muda de identidade, muda até de destino.
Tem alguém nessa manhã que vai entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Sim ou não, gente? Eu não conheço todos vocês, eu preciso oferecer de graça o que um dia de graça eu recebi. Nós não costumamos constranger ninguém. Amém, querido? Essa é uma decisão que você tem que fazer consciente. No dia que você pôr o pé no reino de Deus, você vai ver, meu Deus, por que eu não vim mais cedo? Por que eu não atendi logo? Por que eu não aceitei logo? Você vai viver uma vida, experimentar de coisas no reino de Deus que são incomparavelmente melhor do que o reino das trevas. O ser humano, ele se deixa enganar por imaginar que ninguém manda nele porque ele faz o que quer. Mentira. Se você é desse que faz o que quer, achando que ninguém manda em você, a Bíblia diz que você é escravo do pecado, filho do diabo. Mas a Bíblia também diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Se você entrar pela porta que é Jesus, você entra, você sai, você encontra pastagem. E você é transportado do império das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus. Nesse reino a Bíblia diz que você tem a redenção. O que é a redenção? Você é remido de todos os seus pecados. Vamos lá? Ainda tem mais essa chance, rapidinho, meu filho, que o pastor precisa fazer a ceia. Jesus, eu entrego ao Senhor essa palavra nessa manhã, Senhor. Eu peço que o Senhor cele no espírito dos meus irmãos que estão aqui, como um ferro em brasa, essa palavra, para que eles possam, Pai, desenvolver o chamado, a vocação, a eleição e até a salvação que já nos foi dada gratuitamente por Cristo, em nome de Jesus. Amém.